Uma das funcionalidades mais importantes do SHS, que tem um impacto direto no custo do programa, é a extensa biblioteca de matéria médica que ele traz dentro dele. Nós vamos navegar um pouco agora para que você possa entender um pouco do que eu estou falando e como isso é importante no dia a dia. Então, aqui está aberto o meu SHS, que lembrando, é a versão profissional do programa, que abre sempre na parte do repertório. Então, eu vou alternar aqui para minha biblioteca de matéria médica. E aqui você vê que quando ele entra, né, Reference Library é a nossa biblioteca de referências, ou a biblioteca da matéria médica. Ele tem aqui duas opções de entrada. A entrada pelos remédios, que é a que vem como configuração básica inicial, onde os remédios aparecem todos aqui em ordem alfabética. E por livro, onde os livros aparecem primeiro, os livros que eu selecionei e que eu uso mais frequentemente, e depois os livros também em ordem alfabética. Então eu posso escolher até 5 livros para aparecerem em primeiro lugar aqui nessa biblioteca de matéria médica. Então vamos pegar um remédio muito conhecido só para vocês terem uma ideia e já verem o interesse que pode existir. Então vamos colocar aqui Pulsatilla, tá? Então PULS vai me trazer as duas pulsatilas que tem no repertório. Então, se eu clicar agora na pulsatila, ele vai abrir todos os livros que têm informações a respeito da pulsatila. Qual pode ser a tua barreira já nesse momento, Marcelo? Mas a biblioteca de matéria médica de referências está toda em inglês e eu tenho muita dificuldade com o inglês. Bom, é claro que você teria a opção de tentar copiar parte do texto e usar um tradutor eletrônico, assim, um software de tradução, até mesmo o Google Translator. Mas acontece que o pessoal do SHS pensou nisso e embutiu aqui essa possibilidade. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o do FATAC. Eu não sei como é que está o tamanho, que dispositivo que você está, então eu posso vir aqui em visualização e pedir para aumentar o zoom. Vou de novo, aumentar um pouquinho mais o zoom. Pronto. Assim acho que a maioria das pessoas consegue ver. Vou mudar a minha posição, a fim de que o texto apareça todo aqui para vocês. Então, tem aí, nas generalidades, o FATAC traz sempre o que é mais importante do remédio em primeiro lugar. Você diz, Marcelo, mas eu conheço um pouco da pulsatila. Não, mas o que eu quero mostrar para vocês é outra coisa. Aqui no SHS você pode selecionar o texto que está em inglês e usando o botão direito do seu mouse você pode tentar copiar o texto para colar em algum lugar que você queira, mas você tem aqui conseguir uma tradução, Get Translation, e vai ver que entre as opções aqui está português, em português. Então eu vou clicar e daí eu espero um pouquinho e pará! Aqui você tem uma tradução em português dessa matéria médica. Então, assim, não é uma tradução perfeita, como se tivesse sido feita por um tradutor, como se fosse a versão em português do livro. Mas ela já dá uma visão muito precisa, assim, muito justa a respeito do medicamento. Já vai te ajudar para 90%, 95% do que você queria saber em português, você vai conseguir nessa tradução. Então você veja aqui que ele não conseguiu traduzir thirstlessness, né, que é a falta de sede. Mas é uma coisa ou outra que ele vai ter mais dificuldade e o resto da tradução eu tenho visto e comparado, ela é de uma boa qualidade. Então você vai poder ler a matéria médica. Então quando você está adquirindo o programa, na verdade você está adquirindo toda essa extensa biblioteca que vem acompanhando o programa. Ela fica toda disponível para você. Então, espero que com essa olhada inicial já tenha te interessado, você que talvez tenha um pouquinho de dificuldade com o inglês, perceba que o programa vai ser útil para você mesmo assim. Agora eu vou mudar de novo a posição da minha tela para vocês conseguirem continuar vendo. Então, eu vou retirar a pulsatila
está aqui selecionada. Posso só apertar no X e volta a ter todos os remédios. Você vê, são tantos remédios que você tem duas opções de buscar um remédio que você queira. Ou você pode fazer como eu fiz, nesse aqui, Type to Search, que é escreva para fazer a busca. E você veja que se eu for procurar acônitum, né, ó, quando eu coloco o A e o C, ele já põe para os que tem A e C. ACO, já os que tem isso, né? Então, quanto mais eu vou colocando, eu não preciso nem clicar na lupa, ele já vai fazendo para mim essa busca dentro das referências, qual aquela que eu quero, né? Então, aqui já ficou fácil de eu achar o acônitum napellus que eu queria. Ele busca, inclusive, pela sigla. Então, se eu coloco aqui o ACON e ponho o pontinho, ele já vai trazer a sigla conhecida de acônitum, né? Então, vamos ver. Lachesis. Com o pontinho, aí está ele, né? Se eu quiser cicuta virosa, com o pontinho, ali eu cheguei. Então, essa é uma opção. Se eu estiver aqui embaixo, daí, e tem um livro, por exemplo, o remédio Abis nigra. Clicando sobre ele, ele vai aparecer todas as referências que tem Abis nigra. Mas se diz, mas você seleciona, você vê que os livros que sejam os seus livros preferenciais aparecem em primeiro lugar. Então, para mim, sempre aparece o Herring Symptoms, o Fatak, o Morrison, né, e o Vermeulen Synoptic, que são os que eu escolhi para aparecerem em primeiro lugar. Então, os que tem, se esse remédio tem nos livros que você selecionou, eles aparecem em primeiro lugar. Mas digamos que você quer ver de um outro livro aqui, você quer olhar um outro aspecto, eu quero ver lá por exemplo, do Witchman, que é o que fala a respeito das características da família. Então eu posso daí só escrever e ele vai procurar nos livros. Então eu uso o meu teclado, daí eu não uso a ferramenta da lupa e da busca aí, ó, e daí ele já foi direto aqui para o Witchman Natural Relations, onde ele me diz que a Abis nigra é uma conífera, né? Então, se eu estou querendo saber qual é a família a que pertence o medicamento, né, eu uso esse livro do Witchman, e daí está aí a dica de como encontrar o Witchman sem precisar rolar. Alguns remédios têm muito poucos livros, mas outros tem uma lista grande, e daí é útil se você quiser procurar especificamente um livro nesse processo, essa vai ser a melhor maneira de você encontrá-lo. Clicando aqui nesses 3 livros aqui que falam da organização, você pode fazer uma limitação nessa tua biblioteca. Ela é muito extensa, tem muitos livros e muitos remédios. E você pode dizer, não, eu quero procurar um livro que fale de casos. Então eu dou OK aqui, ponho para os livros, é claro. E aqui estão os livros que têm casos. Então, ó, casos do Algund, casos do Begging, e assim vai indo. Ou eu posso, nos remédios, agora ele vai mostrar para mim, desses remédios, só casos relacionados a esse remédio. Então, se eu abrir aqui o acônitum, você já vai ver que ele diz que tem casos de acônitum em 5 livros. Né? No conhecido livro do Burnett, Os 50 Porquês, né? 50 Razões para se tornar um homeopata. Daí tem esse do Erastus L. E assim vai mostrando livros com casos de acônitum. Ou se eu quero ver de Absinthium, tá lá os casos, livro de casos do Schouten, né? Trazendo Absinthium. Então, quando eu clico nessa prateleira aqui de organização, eu posso escolher, não, eu quero livros mais clínicos, não, eu quero revistas, eu quero experimentações, né? Tá aqui, ó, Proving, eu só quero experimentações. Então eu tiro tudo, deixo um OK, e agora eu só tenho experimentações. Então eu quero ver experimentações desse Acalifa indica, que apareceu aqui, né? Ele vai dar no índice do Bradford quais experimentações que você tem, né? Se você quiser localizar. E assim vai indo. Se você pega em acônitum, por exemplo, que é o nosso mais conhecido aí, né? Você vai ter também, ó, a experimentação que o McFarlane fez.
ou do Marcy, e assim por diante. Então eu posso ir olhar para os livros de experimentação. Eu quero dar uma estudada em experimentações, quero levar um exemplo para uma aula, quero aumentar os meus conhecimentos, né? Então eu tenho essa opção, ó. São livros de experimentação. Então esse do DUT, aí, ó, que é o Departamento de Homeopatia aí da Durban University of Technology. Daí tem todas as experimentações que eles conduziram, né? Então tem de elefante, tem dessa cobra cuspideira, hemacatus, né? E por aí vai. E você tem essa opção. Então eu posso olhar para um livro em especial que eu queira, ou eu quero ver livros mais relacionados à filosofia e não diretamente à matéria médica. E daí ele tem aí, foi destacado que esses livros aqui são livros mais filosóficos. Então eu tenho Doenças Crônicas do Hahnemann, que eu posso olhar aqui, o Organon, quinta edição do Organon, né, que eu posso estar olhando e aproveitando, e por aí vai, né? Os Gênios da Homeopatia de Close, Stuart Close, o Saine, que tem aí um trabalho bem interessante de resgatar algumas coisas da homeopatia clássica também. Então são opções de livros que estão dentro dessa janela da filosofia. E você tem uma outra opção, que é aqui, ó, customizar. Então eu quero criar a minha própria lista de livros. Você vai dar um nome para a tua categoria de livros. Você pode pôr assim, favoritos, né, por exemplo. Ok? E daí você vai selecionar de todos os livros que tem na sua biblioteca, ó, o tamanho, os seus favoritos. Então você pode colocar os 5 primeiros no topo ali, mas a outra opção que você tem é essa. Você não tem 20 livros que eu quero que apareçam sempre antes, que apareçam em primeiro lugar. Não tem problema, você seleciona aqui os 20 e põe essa categoria, e daí vai aparecer só esses 20 livros em ordem alfabética para você, mas é uma maneira de categorizar, uma maneira interessante de você ter. Então é uma infinidade de matéria médica. Você pode aplicar limites aqui também. E eu quero ver só os medicamentos que eu tenho das ranunculáceas. Não tem problema, é só fazer, tá ali, ranunculáceas, aplicar o filtro, e daí quando você for olhar para os remédios, vão aparecer os remédios que pertencem à família das ranunculáceas, né? Pode ver aí aqueles que a gente já conhece bem, como o Pulsatila, Aconitum, né? Stafisagra, Semicífuga, mas também tem aqui, ó, Aquilegia vulgaris, que é, por exemplo, um remédio que eu não conhecia, mas está ali, ordem natural, ranunculáceas, também para facilitar o nosso estudo quando eu estou querendo procurar por uma determinada família, por uma linha da tabela periódica. Então, se eu for usar aqui os filtros, né, e tem outros momentos que a gente explica em mais detalhes os filtros, eu posso filtrar por algum sistema do reino, por algum remédio específico. Então eu quero só remédios do zinco. Então se eu coloco zinco, eu vou ter sempre o grupo do zinco aqui como uma opção. Também eu posso ir selecionando individualmente um grupo de remédios, ou por seção do livro. Também é uma opção. Aqui fica difícil porque como cada livro organiza seus capítulos de uma maneira diferente, pode não ser muito prático usar essa parte da seção. Me parece que ela é mais útil no repertório, né, que tem as seções já mais conhecidas, do que aqui na matéria médica, mas você tem essa opção também da busca pelas seções. E na abordagem de reinos você tem aquele em ordem alfabética, tem aqui por mineral, animal, plantas, várias maneiras de organizar, né, os imponderáveis, e por aí vai os diferentes medicamentos, né, agrupar os diferentes medicamentos da matéria médica. Você pode fazer isso aqui também. E mais uma funcionalidade que eu queria mostrar, que é bem legal disso, é que se eu quero olhar, por exemplo, vamos pegar um remédio que não seja tão grande, mais um remédio que não seja muito pequeno também, Berberis. Então, Berberis vulgaris está aqui, e eu estou aqui com o livro do Fatak. Então está aqui o livro do Fatak falando do Berberis.
Mas eu queria olhar Berberis no FATAC e eu queria olhar ele também no Allen, nos keynotes do Allen. Então, daí, ao invés de eu clicar em cima, se eu clicar em cima, ele vai abrir o Allen. Tá aí o Allen. Não, mas eu queria ver lado a lado. Daí eu posso clicar com o botão direito em cima do FATAC aqui, ó, abrir uma nova janela. Então eu tenho o FATAC numa aba e o Berberis na outra. E eu posso, assim, navegar de um para o outro. Mas agora, mudando a posição aqui da janela do Marcelo de novo para vocês verem, eu tenho aqui uma opção de, na busca, quando eu estou com os dois, vir aqui na janela, na forma de visualização, e dizer que eu quero comparar lado a lado. Então, o FATAC é o que está aberto ali, e eu quero colocar o Allen do lado dele. Então, eu seleciono o Allen, ponho o OK, e eu tenho em duas janelas os dois. E agora eu posso correr e querer olhar uma parte específica de um ou de outro. Né? Então, nos keynotes do Allen não tem tantas informações, né? Mas se eu quiser olhar só aqui a questão das relações do agravar, por exemplo, para ter igual, eu posso puxar lá para baixo e ver aqui nas relações, né, que o FATAC relaciona com benzoil com ácido, um Coccus cacti, Kali, esse Kali acho que é o Bicromium da época, Licopode pulsatila, e aqui também eu vou vendo que tem mesmo, ó, Kali Bicromium aparece também, né, nas relações, mas tem Cantares, Licopodium, tem também essa aparelho, então eu posso acrescentar informações a respeito dos sintomas, das relações, ou do que quer que eu seja, que eu compare os dois, posso olhar lado a lado, ou se eu quiser, estou olhando lá um sintoma muito específico do estômago, e eu estou em dúvida entre Berberis e Sarsaparilla. Então eu posso procurar aqui a Sarsaparilla, também colocar, abrir uma nova janela, né? Aqui ele abriu o Hering, que é o primeiro, não, mas eu não quero o Hering. Eu quero o FATAC aqui. Então você vê que estou com duas do FATAC, uma de Sarsaparilla e uma de Berberis. De novo eu posso ir na janelinha ali. Está aberta a do Sarsaparilla, eu quero comparar com o Berberis, que é o primeiro aqui. E daí eu vou ficar com as duas janelas lado a lado. E daí eu quero ver como é que está o estômago em Berberis. Então eu posso descer ali, né, estômago, ele descreve os sintomas, eu vou em Sarsaparilla e desço no estômago também, posso colocar um do lado do outro. Né? Eu não quero ver em inglês, lembrando, seleciona, pede uma tradução para o português, pede aqui também uma tradução para o português. Né? E daí você tem as sensações dos dois, os horários que eles pioram, as descrições que o FATAC tem a fazer dos dois remédios para você escolher aquele que parece ser o melhor para o teu paciente. Quando você fechar e abrir de novo o livro, essa parte da tradução vai ter voltado para o original em inglês. Então, às vezes a gente fica, meu Deus, mas eu traduzi, não gostei da tradução, ou como é que vai ficar, ou se eu quiser ver de novo, ele desaparece automaticamente essa tradução no momento que você fecha o livro e abre ele de novo, então dando aí infinitas oportunidades da gente estudar, seja para aprender o remédio, seja para ver o remédio que se aplica mais ao caso, seja para fazer comparação do remédio em dois livros, comparação de dois remédios no mesmo livro. Então realmente é um programa que tem aí mais várias funcionalidades muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho da biblioteca de referências do SHS do Synergy Homeopathic Software.